Bom dia a todos. Que a graça, a paz, as bênçãos e as misericórdias do Senhor seja sobre cada um. Que Deus possa estar nos guardando, nos abençoando, que nós possamos ser gratos a Ele por essa semana que terminou e que possamos estar diante dEle, clamando por essa semana que se inicia, para que possamos vivê-la em paz e em santidade diante do Senhor. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, com um estudo cujo tema é: por que Jesus disse que não se deve dar as coisas santas aos cães? O texto básico está em Mateus 7, verso 6. A Bíblia em que estamos meditando, a Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Meus irmãos, quanto mais estudamos a palavra, mais o Senhor nos fala. Somos nominados de obcecados. Isso porque falamos que ouvimos a voz do Senhor. Nos chamam de fanáticos, mas isso pouco nos importa. Assim também foi com os discípulos de Jesus. E foi assim que Pedro nos falou: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3, verso 9. Estou falando isso porque o Senhor falou muito comigo. E mesmo não me lembrando bem do que foi que disse, sei que era sobre o tema que estou tomando para preparar esse estudo. Eu quero iniciar falando do que Jesus disse para a mulher cananeia. Jesus disse para a mulher cananeia: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, verso 26. Jesus havia poucos momentos que tinha dito aos seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, verso 24. E aquela mulher era da casa dos cananeus e não da casa de Israel. Antes que me digam: mas Jesus não veio para todos, te digo que sim, mas para o seu povo, e não para aqueles que gritam o seu nome com hipocrisia e que não conseguem discernir aquilo que é santo daquilo que não é coisa santificada. O que Jesus pretendeu foi mostrar para os seus discípulos que ele veio para os domésticos da fé. Se ele simplesmente atendesse o pedido daquela cananeia, que exemplo estaria dando? Nenhum. Mas em tudo o que fazia era para ensinar. Vamos continuar aprendendo com Jesus. Vamos ver o que disse aquela mulher cananeia. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, verso 27. Mediante essa resposta, foi assim que Jesus disse. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus 15, verso 28. Ali Jesus mostrou aos seus discípulos e a todos nós que veio para aqueles que têm fé, pois são esses que confiam nele, que são por ele reconhecidos como sendo da casa de Israel. Foi por assim entender que Paulo falou em Gálatas 6, verso 16. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O seu povo, que o busca com fé, em espírito e em verdade, é que são reconhecidos por Jesus como sendo da casa de Israel ou povo escolhido. Mas todo povo que se diz cristão pode ser assim considerado? Isso vamos ver,
porque tem muitos se afastando da casa do Senhor e de sua presença por migalhas que lhes são ofertadas por aqueles que não sabem discernir o que é santo do que é mundano. Recebem o alimento e o comem sem buscar saber de onde é que veio. Ouvem a palavra e a julgam, pois não conseguem reconhecer, assim como reconheceu aquela cananeia, que grandes são as migalhas caídas da mesa do Senhor, e que tudo que está na palavra tem a finalidade de nos abençoar, ainda que pareça que não. Ali Jesus ensinava que aquilo que é santo não pode ser dado a qualquer um. Antes de Jesus se fazer em sacrifício vivo pelos nossos pecados, eram ofertados ao Senhor os sacrifícios de animais, e era permitido tão somente aos sacerdotes que comessem daquele sacrifício, como vemos na palavra. E o sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Levítico 2, verso 3. Vemos que aquela comida consagrada jamais poderia ser comida por qualquer pessoa, muito menos ser lançada para um cão ou qualquer outro animal. E sabe por quê? Isso em decorrência de haver no meio do povo de Deus aqueles que assim se intitulam, mas que não caminham com Jesus em santidade, pois esses jamais serão capazes de apreciar o valor da graça e do amor de Deus. Esses não são merecedores de comer da mesa do Senhor. Foi por isso que Jesus disse, quando comia a ceia, e ali com ele estavam os 12. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. Marcos 14, verso 17 e 18. Haverá alguns junto da igreja do Senhor que o está traindo, modificando seu evangelho. Haverá no momento da ceia cães alimentando cães, ou pegando a pérola consagrada ao Senhor e lançando aos porcos. A ceia do Senhor é alimento consagrado a Deus. Poderá aqueles elementos ser consumido por um traidor de Jesus? O apóstolo Paulo assim advertiu: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, verso 27 a 29. Não se deve lançar o pão aos cachorrinhos que não sejam os domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10. Jesus adverte que aquilo que é sagrado e santificado ao Senhor não devem servir de alimento aos que não creem, pois aqueles que não se santificaram e que se recusam em lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro não são casa de Israel, e por isso não terão direito nem mesmo às migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus nos ensina isso em Mateus 7,6, como nos fala o texto básico desse estudo. Jesus viu muito além do seu tempo, pois que é onisciente, e o que viu foi que há cães espirituais neste mundo, mais exatamente, pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais, que recusam o seu evangelho, preferindo louvar-se em outro escrito por homens que morreram e que estão mortos. Evangelho que fala de salvação por serem pessoas bondosas ou que serão salvas após reencarnar várias vezes.
Evangelho que nega o sacrifício feito por Jesus na cruz. Evangelho que nega ser Jesus o Deus encarnado e que não o reconhece como tendo ressuscitado de entre os mortos e que o sangue que foi por ele derramado é o único capaz de tirar o pecado do mundo. Evangelho que nega haver ressurreição pós-morte e uma vida eterna. Jesus disse que não se deve forçar o evangelho sobre tais pessoas. Por mais que queiramos guiar uma pessoa ao Senhor, por mais que tenhamos o desejo de trazer essa pessoa para a luz de Cristo, não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. Jesus usou uma linguagem mais clara para falar do mesmo assunto quando enviou os apóstolos para pregar. Ali também o mestre estava ensinando e foi assim que ensinou. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Mateus 10, verso 14. Levamos a palavra esperando que ela seja recebida, mas muitos são os cristãos, até mesmo que fazem parte da nossa comunidade de fé, que a rejeitam. Foi para esses que Jesus disse aos seus discípulos e fala para nós: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Mateus 10, verso 13. Procuramos aprender com Jesus, o nosso mestre, e como dele recebemos, passamos. Se rejeitam essa paz, nós que a levamos, a recebemos de volta. Uma coisa devemos fazer ao ensinarmos o que Jesus ensinou: falar do evangelho que recebemos com inteireza de coração para aqueles que estão famintos e sedentos de justiça. O que aprendemos do mestre é que devemos dar todas as oportunidades para que a humanidade conheça e aprenda a beleza e grandiosidade da vontade de Deus. Mas para aqueles que já mostraram sua falta de interesse nas coisas espirituais, não devemos e não podemos forçá-los a obedecer. De nada nos adiantará admoestá-los, falando constantemente do amor de Deus, pois mesmo sendo a nossa preocupação com a sua salvação, jamais iremos conseguir fazer com que entendam o plano de salvação de Jesus e jamais iremos fazer com que se transforme em igreja do Senhor, em casa de Israel, pois um cão jamais poderá ser transformado em um cordeiro e um porco jamais irá reconhecer o valor de uma pérola. Jamais iremos desistir de cumprir o pedido de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Pregamos a palavra do Senhor para nossos familiares. Queremos ver pessoas a quem amamos salvas e buscamos fazer como Paulo, que queria ver os israelitas e pessoas a quem amava, seus familiares, e buscava pregar, levando a eles o evangelho da salvação. Mas não só recusavam-se em receber o evangelho, como procuraram fazer com que nos calemos. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Atos 13, verso 45. Assim está sendo com cada um de nós que pregamos a palavra. Paulo, como nós, sabemos que um dia vamos voltar a encontrar com nossos amados na glória e queremos voltar a ficar junto de todos. Por isso é que insistimos para que aceitem ouvir a voz que clama por salvação, mas recusam-se. Foi assim com Paulo. Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos 13, verso 46. Não tendo como falar com eles que só Jesus salva, cura e liberta, que o seu evangelho é que pode trazer a salvação,
que qualquer outro evangelho que não seja segundo o Mestre vai levar à perdição e ao inferno. Por não querer nos ouvir, deixamos de falar de Jesus para eles, para evitar que pequem, mas deixando sempre junto deles o nosso amor e a certeza de que não mais iremos falar de Jesus, mas que iremos continuar orando para que voltem até nós e recebam a bênção do Evangelho que estamos pregando. Estamos abordando um tema que pode ser que não seja do interesse de muitos, mas estamos falando o que Jesus falou. Ele se referiu aos cães como sendo aqueles que não são casa de Israel. Ele veio para o pecador, mas não para o escarnecedor. Esses são aqueles que o desprezam, que se opõem aos seus ensinamentos, aqueles que distorcem o seu evangelho, escrevendo um segundo vindo de si mesmo, como vimos no texto básico, Jesus falando para que nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Foi por considerar que os porcos sejam aqueles que pisam em sua palavra, que rejeitam seu plano de salvação, que o rejeitam como sendo filho de Deus ou Deus encarnado e o Salvador, o colocam sob seus pés com gestos, palavras e ações. Pessoas impuras, os que se deixam corromper, que cometem e praticam atos profanos, obscenos e sensuais, aqueles que não conheceram o valor do Evangelho e que pisam como porcos as pérolas deixadas por Jesus. Jesus veio para todos, jamais virou o seu rosto para um pecador, mas nos ensinou, como vimos em Mateus 10,14, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Dessas pessoas devemos nos afastar, pois elas jamais conseguirão ouvir falar de coisas profundas, pois querem seguir um evangelho que dá apoio aos seus erros, aos seus pecados, e o que dizem é que o evangelho deixado por Jesus é tirano, draconiano e injusto para com a vida. Como iremos declarar para essas pessoas das maravilhas que o Senhor já fez por nós? Saulo não queria ouvir falar de Jesus, como muitos de nossos dias, pois são detentores de uma alma desbotada, desgraçada, profana, impura, imunda e cheia de podridão. Por isso desprezam o povo de Deus. Como Saulo, perseguem o povo de Deus. Nenhum cristão podia chegar junto dele para falar de Jesus, sob pena de prisão e de condenação à morte. Junto a esses, só Jesus é que pode chegar. O que Jesus está falando lá no texto básico é que não só os seus apóstolos, mas também a todos os pregadores do Evangelho é que devem reservar o tesouro da sabedoria celestial somente aos filhos de Deus, ou seja, pregar e ensinar somente para aqueles que querem ouvir, jamais para aqueles que, além de não querer ouvir, vão questionar e ainda debochar. Isso é não expor a desprezadores indignos e profanos a palavra, o reino de Deus, seu plano de salvação e seu evangelho para os cães, pois eles não entrarão no reino dos céus, e nem para os porcos que a pisarão, procurando nos despedaçar com injúrias. Filipenses 3, verso 2 nos adverte: guardai-vos dos cães, e como nos fala Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães. Aquele que leva a palavra do Senhor como sendo a boa semente de Cristo, leva a palavra que recebeu de Jesus, pois nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2, verso 17. Mas aqueles que receberam de Deus
o chamado de pregar, não devem desanimar, pois mesmo que sejamos uma voz que, como a de João Batista, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, Mateus 3, verso 1, temos que continuar pregando a palavra e buscando as ovelhas perdidas para que elas se tornem casa de Israel. O profeta já falava sobre esses pregadores. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Isaías 40, verso 3. Foi isso que Jesus pediu que fizéssemos, ainda que não nos ouvissem, que continuássemos pregando, pois é necessário que haja um anúncio do Evangelho para o mundo. Todos são merecedores da ação divina. Quero encerrar esse momento em que passamos juntos, dizendo que no episódio em que Jesus fala que não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ele está testando a fé da mulher cananeia, que vinha de um povo idólatra e que cultuava vários deuses, e também testa até que ponto seus discípulos estão convencidos de que todos são importantes para Deus. A mulher cananeia é representante dos gentios, dos estrangeiros, e eles eram considerados pelos judeus como cães, pois a salvação não chegara até eles. Os judeus viam os estrangeiros, que por serem idólatras eram considerados corruptos em seus costumes, por isso eram tratados de cachorros. Foi por isso que os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Mateus 15, verso 23. Concluindo a expressão usada no versículo 27, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, mostra que a mulher cananeia sabia muito bem aplicar em benefício próprio a severa afirmação anterior de Jesus. Ela acredita que, apesar de ser cananeia, vindo de um povo que não era israelita, a graça divina poderia se manifestar. Tudo termina assim: grande é a tua fé. Que Deus te abençoe, que Deus guarde e nos proteja de todo mal. Que o Senhor nos ouça e que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.